Carta à igreja em Tiatira. Nas 3 primeiras cartas que nós estudamos, o Senhor, Ele está falando a toda a igreja como um todo. E o apelo que era então feito nessas 3 primeiras cartas era ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Esse apelo, ele era então feito antes da promessa ao vencedor. Essa é a igreja que vai então do ano 30 ao ano 606 depois de Jesus Cristo. Quais são então os nomes dessas igrejas? A igreja que estava em Éfeso, a igreja que estava em Esmirna e a igreja que estava então em Pérgamo. Essa igreja, são essas as igrejas que representam então a igreja que vai do ano 30 ao ano 606 depois de Jesus Cristo. Já nas 4 últimas cartas, esse apelo de ouvir o que o Espírito diz às igrejas, ele vem depois da promessa. Por que vem depois da promessa? O Senhor, Ele já não espera ser ouvido por toda a igreja, mas apenas por aqueles que ainda lutam para permanecer na presença dEle. A impressão que nos dá quando a gente estuda essas cartas, e a partir agora então da 4ª carta, já não há um interesse de toda a igreja ouvir aquilo que Jesus Cristo quer falar. Há então uma insistência dessas lideranças em não querer que a igreja toda ouça aquilo que Cristo então quer falar. Então essa inversão, ela assinala a passagem então dos tempos históricos da igreja para os tempos atuais. Vamos então fazer aqui uma recapitulação. Lá em Éfeso, 2 pequenas sementes, então, elas foram plantadas na verdadeira igreja de Jesus. A perda desse primeiro amor e a obra, então, daqueles que dominavam o povo, a obra dos nicolaítas. São portas que vão, então, se abrindo para a ação do inimigo e para a liberação da velha natureza do ser humano, já, então, convertida a Deus. Em Esmirna, nós vamos encontrar aquela igreja perseguida, aquela igreja, então, sofredora. A chama dessa igreja, ela queima, então, por Jesus. Ela não dá lugar para essas 2 sementes que, então, ocorre na igreja que se encontrava, então, em Éfeso. Nessa igreja, ocorre a era dos mártires. A carta à igreja de Esmirna relata para nós que, nesse período, uma grande quantidade de cristãos foram perseguidos e mortos por causa do Evangelho. Por isso é chamada, então, da Era dos Mártires. Muitos cristãos são mortos por causa da fé, e enquanto eles eram mortos, a igreja crescia. Nós estudamos também a carta à igreja em Pérgamo. Nessa época, a igreja, então, ela deixa de ser perseguida, o inimigo, ele vai, então, mudando a sua tática, ele vai se infiltrando no cristianismo, a igreja, então, ela é cercada de todos os lados pelo mundanismo, é oferecido a essa igreja o paganismo, então há um sincretismo. Começa então aqui nessa época,
essa mistura, esse casamento. Fica muito evidente, e a gente viu isso no nosso estudo, que a doutrina de Balaão voltou a estar presente. É aquela prostituição espiritual. Os que se opunham em Pérgamo, então eles corriam o risco de vida, como um tal de Antipas, que é citado lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 13. Todo aquele que se levantava contra o sistema que estava começando, então, na igreja de Pérgamo, ele era, então, morto. Então, amados e amadas, né, no Senhor, o que começa, então, em Pérgamo, essa mistura, esse sincretismo religioso, essa mistura de religiões que então está presente em Pérgamo, vai se oficializar em Tiatira. Preste bem atenção agora. A carta de Tiatira, que nós vamos estar então estudando hoje, ela vai revelar a igreja romana e todo esse sistema. Lembram daquela relação de anos que a gente viu, aquilo então que vai sendo implantado no decorrer então dos anos? Você vê então que tudo isso ele vai criando, né? Ou é dado mais ênfase nesse período. Vamos então ler Apocalipse capítulo 2, do versículo 18 ao versículo de número 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, conheço o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim, como também eu recebi a autoridade do meu Pai, eu lhes darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? O significado, então, desse nome, Tiatira, quer dizer sacrifícios intermináveis. Essa igreja, ela vai representar a igreja que vai então do ano 606 depois de Cristo até o século XV. São praticamente aí 1000 anos. Essa igreja, ela ainda
está presente até os nossos dias atuais. Ela está presente até os nossos dias hoje. E ela vai até o final da tribulação. Essa carta das 7, ela é considerada a carta, então, mais extensa. Tiatira era, então, uma cidade lá na Ásia Menor, na atual Turquia. A cidade, então, ela era localizada em uma região encantadora, num vale. Tiatira, então, abrigava uma guarnição da milícia romana e era conhecida como uma cidade comercial, tal como as outras cidades que nós já então vimos aqui, onde estava presente a igreja. Essa cidade, então, ela era muito famosa por causa dos seus artífices. Hoje, a cidade de Tiatira, ela é chamada de Aksar, ou a Cidade Branca, devido à quantidade de pedreiras de mármores que existe nessa região. Olha só que interessante, até o século XX, havia ali uma igreja cristã de boa fama. Já antes da formação da Igreja de Jesus em Tiatira, havia ali uma mulher piedosa, vendedora de púrpura. O nome dessa mulher era Lídia. Então, a história de Atos, capítulo 16, então, nos conta que na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele chega, então, a uma cidade chamada Filipos, e lá, então, ele prega o evangelho. E essa mulher, chamada Lídia, então, se encontrava ali. Atos, capítulo 16, do versículo 12 ao versículo 15, então, nos diz que o Senhor, aleluia, abriu o coração dela. E ela, então, veio a se converter. Então, é na cidade de Lídia que se encontra, então, essa igreja em Tiatira. De Tiatira em diante, apenas um grupo, ou um pequeno grupo, forma aos olhos de Deus a verdadeira igreja, ou a igreja universal. Então, assim, o que nós temos aprendido hoje, nos nossos dias atuais? Que a igreja verdadeira é aquela que o Senhor vê. Aquela que o Senhor vê, aquela que o Senhor enxerga. Nós, ao nosso olhar, ao olhar humano, nós vemos a igreja como um todo. Nós dizemos, somos igreja do Senhor. E colocamos, então, nesse pacote da igreja do Senhor, todas as pessoas. Mas a grande verdade, amados irmãos e irmãs, que quem vê verdadeiramente quem é essa igreja é Jesus Cristo. Há um antigo testemunho de alguém que um dia estava numa grande reunião, num total de mais ou menos 300 a 400 pessoas. E ele tem, então, uma visão. Ele olha para essa igreja e ele contempla que apenas um pequeno número de pessoas estava vestida de branco. E ele perguntou ao Senhor o que era aquilo que ele estava vendo. E aí, então, a resposta que veio dos céus para ele é que se acontecesse o arrebatamento da igreja naquele momento, apenas aquelas 30 pessoas, ou uma quantidade de quase 30, estavam preparadas, prontas para subir. Isso quer dizer, amados e amadas, que o restante daquele grande número que estava ali, ficariam. Então, isso é o que nós temos ensinado nos nossos dias hoje, né? Que a igreja verdadeira, ou a noiva de Jesus Cristo, é aquele que somente ele reconhece, que somente ele vê.
Então guarda isso no teu coração. E a palavra de Deus para nós, nesse momento então do nosso estudo, é que a gente possa então pedir para que o Senhor nos revele, limpe o nosso coração, para que a gente possa então ser contado com essa noiva que subirá no arrebatamento da igreja. Então, esse pequeno grupo, ele está registrado lá no verso 26, que ele chama de ao vencedor, que guarda até o fim as minhas obras. Jesus está, então, propondo a esses vencedores, a esses que não se deixaram em Tiatira se consumir pelo sistema, a ter uma posição nova. Fora, então, da grande corrente que se chama cristianismo. Eu vou dizer algo aqui que talvez seja muito bruto aos nossos ouvidos, mas a grande verdade é que o cristianismo, essa vertente, essa religião, assim colocada, cristianismo, ela está distorcida, como registrado na parábola do grão de mostarda, lá em Mateus capítulo 13, do versículo 31 ao versículo de número 32. Há um autor, não está aí no seu material, mas se você então quiser anotar, William MacDonald, no seu comentário bíblico sobre Mateus capítulo 13, 31, 32, sobre a parábola do grão de mostarda, ele diz o seguinte: sobre esta palavra ele escreveu que hoje o guarda-chuva do cristianismo abriga um sistema que nega Cristo. Se tornou um lugar onde Satanás e os seus agentes se alinharam. Vamos ver lá? Mateus capítulo 13. Jesus propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, o menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves dos céus vêm se aninhar nos seus ramos. Então, esse cristianismo é essa árvore, aonde muitas aves chegam até ela e colocam, então, ali o seu ninho. Então, há hoje, no cristianismo, uma variedade de pensamentos e de ideologias a respeito do Evangelho ou a respeito do próprio Cristo. Então, esse autor que eu citei, William MacDonald, ele, então, apropriando-se dessa parábola, ele diz que hoje, então, o guarda-chuva do cristianismo abriga um sistema que nega a Cristo e se tornou, então, esse lugar aonde Satanás e os seus agentes se aninharam. Então, de Tiatira em diante, há um grupo, há um remanescente que vai formar, então, a igreja de Jesus. É mais ou menos assim: todos aqueles que naquela época diziam ser igreja de Jesus Cristo, verdadeiramente não eram, mas apenas uma pequena parte daquele povo era, aos olhos então de Jesus Cristo, reconhecidos como igreja verdadeira. Os que são a igreja de Jesus Cristo são aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Verso 18, você vai encontrar lá o seguinte: isto diz o Filho de Deus, quem tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Então, nós vemos aqui, aleluia,
logo no início dessa carta, como que Jesus ele se apresenta à igreja em questão, com as características descritas lá no capítulo de número 1 do Cristo glorificado. Porém, ele traz um título que se chama Filho de Deus. Então, é um elemento novo no padrão da visão, então, lá do Cristo glorificado. Agora, por que Jesus, então, se resolve a apresentar a essa igreja dessa forma? Por que que foi, então, utilizado esse título de Filho de Deus a esta igreja? Porque os homens, todas as pessoas, elas estavam afundados na idolatria, fazendo, então, da criação o objeto da sua adoração. A veneração a outros ídolos. Porque isso vai entrando dentro da igreja. Voltamos lá atrás, na era então de Constantino, o imperador, que então aproveita-se, né, dessa forte crescente do cristianismo e torna então o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Dado algum tempo, as pessoas que vão então fazendo parte do cristianismo não passam pelo processo do novo nascimento, mas porque é a religião oficial do império, eles passam a fazer parte para, de alguma forma, talvez agradar ao imperador, e aí aquela necessidade do primeiro ver, do primeiro tocar, para então adorar, permite-se então que vá entrando novamente na igreja ídolos, objetos de adoração. Filho de Deus, quando então Jesus ele se apresenta a essa igreja como Filho de Deus, ele vai trazer então uma reafirmação da sua divindade, ou da divindade então de Jesus Cristo, a sua posição. Qual posição? De único Redentor. E aí então a gente lembra lá do apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta então a Timóteo, no capítulo de número 2, verso 5, dizendo-nos o seguinte, que há um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Mas parece que a igreja que está em Tiatira, ela não leva muito a sério isso. O que nós podemos afirmar pelo contexto bíblico, pelo contexto da palavra de Deus, nos utilizando do escrito de Paulo, então, a Timóteo? Não existe mediadores e nem mediadoras. Não existe co-redentores e nem co-redentoras. Tudo isso vem do paganismo. Perfeito? Quais são as características, então, do Filho de Deus aí? Tem olhos, como chama de fogo, e os seus pés são como latão reluzentes. Nós já vimos isso nos nossos estudos anteriores, está lá então para você conferir, que esses são os instrumentos de juízos de Deus, juízos do Senhor. Aparece nessa carta os sinais do julgamento do Senhor. É como se Jesus estivesse dizendo assim, eu sou o Filho de Deus, eu sou o único mediador entre vocês e Deus, e eu sou aquele que vou julgar. Amém? Versículo de número 19. Olha o que esse, então, juiz, porque é assim que Apocalipse vai apresentar Jesus Cristo para nós, como juiz, tá? Conheço as tuas obras, sei do teu amor, sei da tua fé, sei do teu serviço, sei
da tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Quer dizer, no meio de toda aquela apostasia, havia aqueles que mantinham seu amor e a sua fé no Senhor. Ele está falando para aqueles que estavam fora do sistema, os que estavam então sofrendo. Então, eu posso entender este versículo dessa seguinte forma. Eu posso dizer aqui que esse Jesus Cristo, o qual nós servimos, que é o nosso Redentor e o único mediador entre nós e o Senhor, sabe e conhece perfeitamente aquilo que vai no coração do ser humano. Então, Jesus, ele sabe perfeitamente quem o homem adora. Jesus sabe perfeitamente quem o homem tem por seu Deus e por seu Senhor. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes, esse Senhor, que para nós é Jesus Cristo, nos corações, está em terceiro, quarto, quinto lugar nas ordens de prioridades. Versículo 20, então, irmãs e irmãos, mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profeta. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Há então aqui um paralelo muito grande entre essas cartas com as parábolas então de Mateus 13. Essas parábolas de Mateus 13, elas então representam uma profecia de como a época então dos mistérios do reino dos céus, que incluía então a igreja, se desenvolveria. Há uma quarta parábola, que é a parábola então do fermento, está lá em Mateus capítulo 13, versículo 33, onde fala de uma mulher que ela vai colocando então fermento na farinha. O que é o fermento, ou o significado do fermento na palavra de Deus? É a falsa doutrina, é a hipocrisia. Era chamado então de fermento por Jesus tudo aquilo que levedasse então a massa. Confira lá em Mateus capítulo 13, versículo 33. Jesus contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. O nome dado, então, aqui, nessa carta, é Jezabel. E toda vez que um nome ele é dado, há um ensinamento por trás. Lembram da doutrina de Balaão? Agora aqui nós temos então a figura de Jezabel. Há um significado por trás desse nome. Jezabel, ela representou no passado, no meio do povo de Israel, um sistema. Também um sistema. Quem foi então Jezabel? Jezabel, ela foi então uma princesa fenícia, sacerdotisa de Baal, que casou com o rei de Israel chamado Acabe. O que ela trouxe para dentro de Israel? Todo e qualquer tipo de culto pagão que podia existir na época. Então, o espírito que estava agindo em Tiatira foi o mesmo que há muito tempo antes agiu lá em Israel. 1 Reis, capítulo 16, do versículo 29 ao versículo 34. Então, Jezabel é, ou significa, todo o símbolo de corrupção, de imoralidade e de idolatria, que é uma das coisas que a igreja deve resistir.
Então, esse espírito de Jezabel entrou no meio do povo de Israel e mais tarde vai entrar na vida da igreja que está, então, em Tiatira, com as suas venerações, com as suas adorações. É isso mesmo, adora o homem, pega aquele nome que foi lá tão importante nas Escrituras Sagradas, para que o Evangelho, então, prosseguisse, crescesse, e faça dele um ídolo para a sua adoração. E aí, muitas pessoas passam a venerar e adorar, e inclusive até orar a essas pessoas. Essa imoralidade, essa idolatria seduziu os servos, as servas do Senhor a se prostituírem e passaram então a comer coisas sacrificadas a esses ídolos. Verso 21, dei-lhe tempo para se arrepender-se, e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Então o versículo está dizendo, olha, dei tempo, mas não quer. O verbo, ele está no presente, quer dizer, sempre há tempo, mas ela não quer, ou ela não quis. E isto está vivo até hoje para essa igreja. Entendeu? Essa igreja de Tiatira, ela é presente até os nossos dias atuais. Então, é dado a essa igreja a oportunidade ainda de se arrepender. Verso 22, eis que a lanço num leito de dores e numa grande tribulação os que cometem adultério com ela, e não se arrependerem das obras dela. Das obras dela, fala então, voltamos novamente ao sistema, e daqueles que seguem então a esse sistema. O Senhor está dizendo que os lançará num leito de dores. Quem que ele lançará nesse leito de dores? Quem que ele lançará nessa tribulação? Jezabel, que aí então é o sistema, e os que seguem então o sistema. Então, assim, para que a gente possa compreender, a verdadeira igreja, que é aquela que Jesus Cristo vê, que é aquela que somente os olhos de Cristo enxergam, será arrebatada. Subirá no arrebatamento. E os que estão presos a esse sistema de Jezabel, ficarão nesse leito de dores, nessa tribulação. Então, nós estamos falando aqui de um período que nós chamamos de período de grande tribulação. As oportunidades dispensadas, elas trazem disciplinas severas. Guarde isso. As oportunidades dispensadas trazem disciplinas severas. Então, quando chegar o arrebatamento da igreja, só subirão os que forem nascidos de novo. Não tem como a gente mudar isso. Essa é uma verdade, essa é uma realidade da palavra de Deus. O final do versículo 23 vai nos dizer, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mais uma vez, nós encontramos então dentro dessa carta palavras, de juízos, vindo da parte do grande juiz chamado Jesus Cristo. Versículo de número 24 nos diz, digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Os demais, refere-se a quem? A um grupo dentro dessa igreja. Quando nós lemos então a história da igreja
nesses séculos, nós encontramos ali vidas maravilhosas, pessoas importantíssimas. E aí eu coloquei aqui aquilo que se refere à igreja em Pérgamo, os Antipas. Os Antipas se tornaram e levaram o nome dessa pessoa, são aqueles que Jesus chama de que não se contaminaram, ou que não conhecem a apostasia das profundezas de Satanás. Jesus chama esta apostasia dentro da igreja de Tiatira de profundezas de Satanás. Misericórdia. Ele usa lá, Jezabel, essa profetisa, esse sistema que está presente aí dentro da igreja. Jesus está dizendo, eu chamo de profundezas de Satanás. Versículo 25, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Então, esse grupo de pessoas deveriam então guardar o pouco da doutrina que conheciam, tudo aquilo que enxergavam de Deus e de Jesus Cristo. Deveria então ser guardado nos seus corações. Conserva aquilo que tem. Jesus está dizendo, não largue, conserva o que você tem até que eu venha. Então, eu diria assim, amados irmãos e irmãs, para nós que estamos aqui, que a gente deve conservar aquilo que a gente alcançou hoje em Cristo Jesus. Guarde bem esse depósito que você tem, porque com certeza é isso que te garantirá entrada nessa eternidade com Deus, nessa eternidade com o Senhor. O que vai acontecer quando Jesus vier? Versículo 26 e 27 vai nos dizer, vai nos responder isso. Tudo que Jesus recebeu do Pai, tudo que Jesus recebeu de Deus, ele vai começar a dividir com a igreja. Ele está dizendo ao vencedor, que conseguiu superar esse sistema, vencer esse sistema, não deixar ser corrompido por esse sistema de Jezabel. Esses vencedores receberão de Jesus Cristo tudo aquilo que ele recebeu do Pai. Há um salmo, capítulo 2, versículos 7 e 9, 7 ao 9, que nos diz o seguinte: o rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Amém? É isso que está escrito lá em Salmos capítulo 2, do versículo 7 ao 9. Agora, olha lá em Apocalipse, verso 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Amém? Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhes darei ainda a estrela da manhã. Quer dizer, além de nós receber essa herança que o Senhor Jesus Cristo estará dando ao vencedor dessa igreja, ele também diz no versículo 28, lhe darei a estrela da manhã. Jesus, ele também é apresentado como essa estrela, quando vier buscar a sua igreja. Nestes séculos da história, que são chamados de séculos de trevas, Jesus
se anuncia como a estrela da manhã. Nestes séculos da história, chamado então de séculos das trevas, Jesus se anuncia como a estrela da manhã. E para a gente então já ir finalizando, Apocalipse, versículo 22, verso 16, diz que Jesus, a resplandecente ou a brilhante estrela da manhã. Quer dizer, o vencedor vai ver Jesus. O vencedor vai se encontrar com ele. Então a carta à igreja em Tiatira é uma carta dura para essa igreja então romana, e aí ele finaliza dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém?